Silvio, toma lá o meu apito, vê lá se tu consegues honrar. Linha do Tua, Tralhariz, Castanheiro, Santa Luzia, São Lourenço, Tralhão, Brunheda, Codicais, Abreiro, Ribeirinha, Vilarinho, Caixão. Quando eu penso em comboios, eu penso em cinema, eu penso em Agatha Christie, eu penso em Poirot. Uma vez ferroviário, para sempre ferroviário. Sim, é uma saudade. E connosco neste Sobrecarris temos a realizadora do documentário Passagem de Nível, uma série de 10 episódios que passou na RTP2 neste 2026 e que mostrou muito deste Portugal ferroviário. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, comigo como sempre neste Sobrecarris. Olá, viva! Olá! Eu sou o Ruben Martins e hoje, Sílvia, vamos olhar um bocadinho para esta série, tu que és a realizadora deste trabalho. Começar pela ideia base. Quando é que surgiu a ideia de fazer uma série documental sobre a ferrovia, este Passagem de Nível? Há quantos anos é que isto surgiu? Como é que isto foi? Como é que isto aconteceu? Bem, já foi há uns valentes anos. Na verdade, eu acho que a primeira ideia, a primeira vez que começamos a pensar nisto foi em 2020. Ainda estávamos ali em pandemia, mas isto tudo surge um pouco com a ideia do diretor da empresa em que eu trabalho, a Farol de Ideias, que é o Daniel. O Daniel é um apaixonado por comboios também e por ferrovia, e ele tinha esta ideia de fazer qualquer coisa sobre comboios em Portugal. Até porque na altura andava a ver uma coisa ligada à Slow TV e tinha, exatamente como vocês também já fizeram, aquelas viagens de comboios, horas e horas a vermos o que podemos ver numa viagem de comboio, e, portanto, horas e horas de televisão só a andar assim de forma ficcionada de comboio. E surge aí esta ideia de vamos fazer qualquer coisa sobre comboios. Em 21 nós apresentamos a proposta e ela é aceite. E começamos a pensar um bocadinho nisso, mas havia muitos outros projetos. Então 22 foi na verdade o arranque. E tinha um conceito muito diferente daquilo que acabou por ser. Inicialmente era suposto ser uma coisa, eu vou dizer lúdica, porque tinha um pouco mais de vamos viajar de comboio, vamos ver o que é que podemos ver em Portugal de comboio. Tinha apresentadores, era um outro conceito. E na altura, quando nós ali na Farol, raramente temos um projeto que é daquela pessoa, a não ser que haja assim uma ligação muito forte. Nós, quando vemos os projetos todos a acontecer, de repente eu olho e digo: comboios, que giro, isto deve ser mesmo fixe de fazer. E ele disse: queres ficar? E eu disse: quero. E comecei a trabalhar nisso. Só que aquela perspectiva mais lúdica não é a perspectiva com que normalmente eu trabalho. Então eu comecei a olhar para a série, que nessa altura não se chamava Passagem de Nível, teve muitos outros nomes. Comecei a olhar para a série e a pensar como é que eu gostaria de a fazer e o que é que eu gostaria de trazer com esses episódios, com esses 10 episódios. E eu sabia que havia 3 coisas que eu queria trazer. Eu sabia que queria trazer um pouco da história, porque a maior parte das pessoas não sabe, eu não sabia. Portanto, eu fui à procura daquilo que eu queria saber. A história da ferrovia em Portugal. Eu queria trazer o lado mais da atualidade, porque eu sou jornalista e é aí que eu tenho trabalhado sempre, não é? Os comboios servem quem? A ferrovia serve quem? Serve realmente as pessoas hoje em dia? Tem sido modernizada? Não tem? É uma opção para quem que se quer movimentar no território. E eu queria trazer isso e depois queria trazer um lado humano, queria conhecer as pessoas, as que faziam parte dessa história, as que viviam ao pé do comboio, as que usavam o comboio. Então eu sabia que havia esses 3 pilares que eu queria seguir e a partir daí comecei uma investigação e uma pesquisa imensa para perceber alguma coisa disto. Esse trabalho de pesquisa, Sílvia, não foi só ao nível da informação física, foi também muito ao nível da informação visual. Porque ao longo dos 10 episódios nota-se que há um grande cuidado com as imagens que são captadas
e que há toda uma lógica de esta imagem tem de corresponder exatamente àquilo que estamos a falar. Esse trabalho também foi todo feito por ti, foi em equipa, e que ajudas exteriores é que tiveram? Eu diria que tudo passou por mim, mas para fazer tudo eu contei com muitos contributos. Na verdade, eu tenho que dizer, eu sabia muito pouco sobre ferrovia. Eu sabia o que um jornalista sabe mais ou menos e que não seja especialista em ferrovia. E portanto eu não sabia termos técnicos, eu não sabia grande coisa sobre as histórias das linhas. Então eu fui tentar perceber quem é que me podia ajudar. Primeiro comecei pela CP, fui à IP. Dentro da CP e da IP deram-me vários nomes de pessoas ligadas, por exemplo, à APAC, não é? Conheci o Carlos Cipriano, naturalmente, já o tinha entrevistado há uns anos para um outro programa que fazemos, o Biosfera, e havia aqui alguns nomes que eu sabia a quem podia recorrer. E foi por aí que eu comecei, dentro da APAC. Eu diria que a APAC foi a grande ajuda que eu tive. Foram eles que, no fundo, me suportaram durante este tempo todo de investigação. O João Cunha, Pedro Meda, eu vou-me esquecer de nomes naturalmente e peço desde já desculpa, mas essas pessoas, esse núcleo que eu fui conhecendo e que conheci muitos no passeio da APAC. A segunda gravação que eu fiz foi naquele passeio das Beiras de 700 quilómetros, que foi uma loucura. Eu não fazia a mínima ideia que aquilo pudesse sequer existir, e foram eles que me ajudaram muito nesta pesquisa. Primeiro, a olhar para os episódios, que nós já tínhamos uma estrutura, nós já sabíamos o que é que queríamos fazer em cada um dos episódios, mas olhar para eles e a dizer assim: olha, aqui se vais ao Douro, acho que devias falar com esta pessoa, ela pode-te indicar alguém. Se vais ao Oeste, devias tentar ver isto e aquilo. Olha, se queres falar de como é que as linhas ainda estão atrasadas, tens de saber o que é um cantonamento telefónico no Outeiro, no Oeste. E portanto eu fui falando com imensas pessoas que foram contribuindo muito. O João Cunha contribuiu imenso. Estava-me a lembrar agora, o historiador, o Hugo Silveira Pereira, também me ajudou bastante. E foi um trabalho de vários anos, na verdade, porque a pesquisa começou, mas foi até ao último dia. Foram 2 anos a produzir e a gravar, e essa pesquisa durou esse tempo todo, sempre com os contributos destas pessoas. Sílvia, tudo isto foi uma aprendizagem para ti. Tu aprendeste muito sobre comboios e caminho de ferro. De tudo o que aprendeste, o que é que mais gostaste? Neste projeto, como em todos, aquilo que mais me dá prazer conhecer são as pessoas. Sempre. Sempre. Isto não seria feito, não teria sido possível sem as pessoas que eu conheci ao longo da produção. E quando eu falo das personagens, das pessoas que viveram as histórias e que me contaram as histórias. Sei lá, há uma pessoa muito querida para mim, que é o seu Mário, na linha do Oeste, que hoje já conta 98 anos e à data tinha 95, e ele conseguiu transportar-nos para um tempo que nós desconhecíamos, não é? Como é que era a linha do Oeste 50 anos antes. E depois pessoas como ele fizeram-me perceber outra coisa, que era uma coisa que eu desconhecia, eu e toda a equipa. Nós não fazíamos a mínima ideia de que houvesse um universo de aficionados por comboios em Portugal como existe. Não tínhamos a mínima noção. E é uma coisa extraordinária. Eu acho que isso me impressionou. Foi a primeira coisa que me impressionou, saber que dos 2, dos 3, dos 4, dos 5 anos até aos 90 e tal, havia pessoas completamente fascinadas por este universo. E que sabiam imenso e que partilhavam, e isso foi fabuloso. E depois perceber que mesmo as pessoas que não são aficionadas têm uma ligação emocional com o comboio. Todas as pessoas que eu entrevistei, fossem utilizadoras de comboio diariamente ou não, tinham uma memória bonita associada. Não há ninguém para quem o comboio seja indiferente. Não há mesmo. É mesmo curioso. Eu posso ter tido a sorte ou o azar de não encontrar essa pessoa, mas
Também estava num sítio onde o comboio era utilizado, mas mesmo as pessoas que tinham alguma coisa de negativo a dizer sobre o serviço, não é? Não falavam do comboio como um meio que não valesse a pena. Dizia assim, isto vale muito a pena, mas isto devia ser melhor. E depois há todo um lado, eu senti que o comboio fazia parte do imaginário coletivo das pessoas. E isso foi mesmo interessante de perceber. E depois as pessoas que moravam ao pé do comboio, como a Dona Irene na linha do Douro, isso é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir para as coisas, às vezes, a saber exatamente quem é que eu vou encontrar, mas aquilo que eu mais gosto é de ir para o terreno sem saber o que é que eu vou encontrar. E ir para a linha, ir para a estação e dizer assim: olha, nós hoje vamos apostar ali. É sempre um risco, isto tem impactos económicos e impactos financeiros na produção, não é? Ou nós hoje vamos para aquela estação e vamos ver. E de repente chegar lá e ver uma casa praticamente em cima da linha e a senhora estar a regar e eu ir falar com ela e dizer: então como é que é viver aqui? E sabe o que é isto? E não sabe. Quer dizer, esse lado humano é espetacular e eu acho que foi isso que me fascinou mais nesta série. No meio desses riscos que correram em toda a produção, houve muitas cenas que foram apagadas ou que não apareceram no documentário, mas que se calhar poderiam ter aparecido num outro contexto? Olha que eu acho que não. Ah? Sabes que eu acho que nós fizemos, em média, 10 dias de gravação por cada episódio. Nós tivemos 100 dias a gravar. Nós entrevistamos mais de 100 pessoas. As pessoas que ficaram de fora, por norma, e existem algumas, por norma são passageiros. Que eu tinha que entrevistar muitos passageiros, eu tentar entrevistar muitos passageiros para depois poder escolher. Quando eu posso estar a cometer um erro, mas eu acho que não houve ninguém com quem eu tivesse marcado, espero não me estar a enganar, com quem eu tivesse marcado uma entrevista ou uma filmagem e que não tivesse entrado. Isso foi algo que eu já tenho um pouco esse cuidado ao longo de todo o meu trabalho, que é quando as pessoas vêm, é natural, no jornalismo às vezes a gente faz perguntas e tem entrevistas que depois não servem, mas eu fico sempre com aquela preocupação de se as pessoas me deram aquele tempo, eu de alguma maneira tenho que tentar aproveitar, e eu acho que nesta série conseguimos fazê-lo. Vocês fizeram 10 episódios, eu suponho que no início pensavam fazer um episódio por cada linha, mas depois o projeto acabou por sair um bocadinho fora desse registro. A maior parte deles são de facto dedicados a uma linha ou duas, mas por exemplo tens as localidades dos ferroviários e do património, tens por exemplo a Beira Alta, é muito suportado na imigração e no acidente de Alcafaxe, tens outro episódio sobre o turismo ferroviário, outro sobre linhas fechadas. Quando é que descobriram que valia a pena saltar fora do registro um episódio, uma linha e pôr outros temas? Bem, isso na verdade, eu acho que isso começou a tornar-se muito evidente quando começamos a falar com aquelas pessoas de que falei há pouco, pessoas da APAC e outras, e entendidos, não é? Os entendidos na ferrovia. E nós, a dada altura, houve linhas que ficaram fora e nós inicialmente queríamos incluí-las, mas tivemos que fazer escolhas, era difícil ir a tudo e mesmo assim às vezes eu acho que já puxamos ali um bocado a corda, mas nós sabíamos, havia uma coisa que nós sabíamos que queríamos tentar abordar, por exemplo, que era o caso do turismo, porque nós queríamos tentar perceber, sabíamos que queríamos falar sobre o potencial da ferrovia para o turismo e podia estar espalhado por várias linhas, ou então podia ser concentrado. Inicialmente ele esteve espalhado por várias linhas, mas quando eu comecei a investigar, pensei, eu acho que isto dá um episódio por si só, porque tem muitas dimensões. Tem as viagens de comboio no Douro, tem um líder de viagens de comboio, podemos trazer aqui uma pessoa que a maior parte das pessoas não desconhece, temos o Museu Nacional Ferroviário, que eu desconhecia, e, portanto eu achei que podia haver aqui um outro universo. A dos ferroviários, ela inicialmente chamava-se Cidades Nós Ferroviários, e tinha um olhar assim um bocado mais técnico, não é? Olhava-se ali um bocado, era explicar como é que funcionavam e tal, e eu
quando comecei a ler um bocadinho e a falar com as pessoas, pensei que este lado mais da história e do património e as memórias que as pessoas tinham sobre as suas terras, que podia ter um valor humano e noticioso mais interessante. E foi por aí que comecei a explorar. Sílvia, qual foi o episódio que mais gostaste? Eu tenho uma resposta a isso. O episódio que eu mais gosto é o das desativadas. E eu digo isto sempre, e é ingrato estar a dizer isto, mas eu brincava sempre a dizer: o episódio que eu mais gosto não tem comboios. E porquê? Porque isto é o meu lado mais jornalístico a vir ao de cima. Estar naqueles sítios onde o comboio teve um papel tão importante, sentir as pessoas, zangadas, aborrecidas, A raiva e a nostalgia das a raiva e a pessoas. nostalgia das pessoas, olhar para o que foi e para o que poderia ter sido. Eu senti mesmo a emoção daquelas pessoas. É muito difícil ficar indiferente a alguém como o Daniel Conte, que nos diz, quer dizer, os, os mais idosos em Lisboa têm oportunidades que aqui em Trás-os-Montes não têm. Afinal, que país é este? É mesmo difícil ficar indiferente, não é? O comboio, a linha de comboio construiu o nosso país, não é? Demodelou muito aquilo que é o nosso país. Nós olhamos para onde as pessoas estão concentradas, linha do Norte, quer dizer, tudo aquilo que a ferrovia fez pelo país, do ponto de vista do ordenamento do território, é notável. E nós sabemos que teve esse impacto, depois teve impacto nas profissões, teve impacto na vida das pessoas. E de repente sentir que a ausência do comboio tinha este impacto naquilo que é a qualidade de vida daquela gente, para mim foi muito tocante, não é? Eu senti que ali, na ausência do comboio, se percebia a importância que ele tinha e que ele tem. E eu fiquei bastante tocada. É o tipo de histórias que normalmente me toca mais e, portanto, é aquela história que fica mais gravada aqui dentro. Depois quer dizer, é difícil dizer isto. Eu gosto muito das solitárias, eu gosto muito do Douro, eu gosto muito do Alentejo. É difícil, isto é complicado. Este acaba por ser um documento histórico de como é a ferrovia em 2026, nesta década, não é? E acaba por ser um ponto de encontro entre estas pessoas todas que têm curiosidade pelo comboio, que gostam do comboio. Que feedback é que têm recebido desde que os programas foram para lá? Epá, tem sido muito, muito positivo. Eu confesso que nós estávamos ansiosos que estreasse, ele já estava pronto há algum tempo. Nós estávamos bastante ansiosos que estreasse, pelo trabalho todo que tínhamos tido, pela dedicação e pelo orgulho que tínhamos no trabalho que fizemos, não é? Tem erros naturalmente e eu passei a minha vida a tratá-los, mas nós estávamos muito orgulhosos e queríamos muito colocar fora. E tínhamos um bocado de curiosidade para saber o que é que as pessoas iam dizer. E o feedback foi extraordinário. A quantidade de pessoas que através da RTP2 falaram sobre a importância de ver um programa destes na televisão foi imensa. O feedback que nós tivemos nas redes sociais, que hoje em dia é um bocadinho aquilo, assim, a maneira que nós temos de medir a atenção das pessoas, foi enorme. As pessoas que participaram também nos deram um feedback positivo. E lá está, é um tema, é uma coisa mesmo, é mesmo engraçado, porque no fundo vem confirmar aquilo que eu vos dizia há pouco, que é toda a gente se sente ligada ao comboio de alguma maneira. Mesmo as pessoas que não o usam de todo, que não têm ligação nenhuma, gostam de ver, acham que aquilo os pode transportar para algum sítio, gostam de ver as histórias, de saber. Claro que as pessoas sentem, as pessoas viram o Douro a primeira vez e pensaram, vai ser tudo assim, não é? Vai ser tudo estas paisagens maravilhosas, lindas, incríveis, e depois chegaram outros episódios e tinham outras histórias, tinham outras dimensões da linha, até porque há episódios que são claramente mais históricos, porque eu senti que essa era a força que ela tinha, e há outros episódios que são muito mais da atualidade, e há outros episódios que são muito mais
da imagem e eu trabalhei cada um dessa maneira. E o curioso, falar já atualidade, é aquilo que mostram, apesar de já ter passado algum tempo, continua real, que é a linha do Algarve continua com comboios a gasóleo, a linha do Oeste continua com comboios a gasóleo, É verdade. obras na linha do Douro que continuam por fazer. Não assusta um pouco isto? Olha, assustei, na verdade, eu estou-me a rir porque há pouco eu estava a dizer, nós estávamos ansiosos que isto estreasse, porque os episódios são 10, nós fomos fazendo e, portanto, houve episódios que foram sendo feitos e ficaram ali na gaveta à espera. E o meu maior receio era que a realidade mudasse. Mas não mudou. Pois não, pois não. E às vezes eu brincava, dizia assim: a minha sorte é o azar de Portugal. porque efetivamente as coisas não estão. Há coisas que estão diferentes, não é? Se fores ao outeiro da cabeça, não está com aquela imagem que nós filmamos. Mas na verdade. O cantonamento telefónico persiste. Persiste. E isto é que é absolutamente assustador, na verdade, porque eu sei. As mudanças na ferrovia levam muito tempo, eu sei disso e aprendi isso, não é? Aí quando se decide uma coisa na ferrovia demora uma década a ser concretizada e eu aprendi isso, mas ao mesmo tempo é mesmo, para quem olha de fora, eu contava esta história, sabem que existe cantonamento telefónico, sabem que na linha do leste há apenas, na altura quando eu gravei havia um comboio em cada direção por dia, e as pessoas ficavam banzadas com esta informação e a verdade é que isto não mudou em 2, 3 anos e se foi uma sorte, entre aspas, as pessoas não me estão a ver, mas se foi uma sorte, entre aspas, para a atualidade da série, é uma tristeza e é uma triste realidade para quem tem que usar o comboio todos os dias. E para ti, que és jornalista, imagino que criticamente consegues fazer uma análise muito mais aprofundada agora sobre a ferrovia em Portugal. Sim, aprendi. Ainda assim, sinto sempre que conheço pouco. Eu acho que é preciso saber bem do que estamos a falar, mas quer dizer, eu sei, conheço hoje termos que não conhecia, sei de uma realidade da qual tinha uma noção e hoje conheço-a melhor, mas acho que é preciso estar por dentro daquilo que é a ferrovia em Portugal e querer saber para poder falar convictamente sobre isto. Ouvimos neste episódio Silva Camarinha, ela que é realizadora do Passagem de Nível, esta série que passou na RTP2 e que está disponível em rtp.pt/play. Até ao próximo Sobre Carris. Boas viagens! Tchau, até à próxima. Muito obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.